começo, não há final. Espiral em movimento vai crescer. Me liberto do corpo de agora no chão, me desfaço outra vez, vou nascer. Oi, amor. Bom dia. Bem-vindos todos aqui. A gente fez uma mudança na programação de hoje, mas eu não quero deixar de registrar os acontecimentos aqui do santuário. Em teoria, hoje nós teríamos aqui a Ju Gittel, que é minha mentora, professora na alimentação viva, e que eu muito recomendo que vocês acompanhem o serviço. Na próxima semana, nós retomaremos, eu só vou confirmar com ela a disponibilidade dela para que a gente possa retomar. Bom dia, Marcela. Para que a gente possa retomar esses planos, para que a gente possa conversar. I'm seeing here somebody speaking English. On Tuesday evening, our time, we are going to open a live streaming in English. Então, na próxima semana eu dou um pouquinho mais de detalhes durante a semana a respeito dessa possibilidade com a Ju. De todas as maneiras, independente disso, eu peço para que vocês sigam o conteúdo dela. E especialmente quem é do Ashram tem descontos nesses cursos que ela oferece. E esses cursos, eles são incríveis, eu mesma já participei do curso e foi bastante interessante, impactante, foi muito bonito realmente ver essa transformação e a forma como ela conduz. Esse serviço dela é algo que absolutamente condiz com o serviço do santuário, porque é uma conscientização que ela faz também por meio desse cuidado com as pessoas, porque são as pessoas que mudam. O mundo não muda, são as pessoas que mudam. E ela tem esse talento. Rita, bom dia. Bom dia a todos. Bom, a gente mudou porque ontem nós também teríamos o estudo da Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita da semana passada passou para o próximo sábado. Se vocês quiserem participar, não precisa ter participado do estudo anterior. Todos os módulos são independentes. E a Gita é um livro muito bonito, é uma escritura, na verdade, mas a gente não estuda ela como escritura, a gente estuda como filosofia. Filosofia para quê? Para que a gente possa se esclarecer e com o nosso esclarecimento fazer menos confusão no mundo. Se você tem interesse na Bhagavad Gita, então, de novo, o módulo de ontem passou para a semana que vem. A Maísa pode dar detalhes para que você possa participar nesse próximo módulo no sábado. Esse final de semana, então, tudo que a gente tinha planejado virou de ponta cabeça. Isso tudo por conta de Mestra Isis. E a gente sempre precisa lembrar que o serviço, primeiro, a prioridade é deles. Então, por mais que a gente tenha o nosso cronograma, eu agradeço muito pela paciência de vocês, mas a gente sempre precisa se localizar que a gente está falando de um santuário. E a prioridade aqui, realmente, é que a gente consiga estar ali com eles. Agradeço a Vita comentando que o estudo está no link da bio, que a gente possa atendê-los e possa oferecer para eles o que eles precisam naquele momento. E nesse instante a Mestra Isis realmente precisava de um cuidado especial, e no meio de tudo isso a gente teve a surpresa durante a noite que a Mestra Jacira, que é outra mestra égua, que ela começasse o processo de passagem dela. Ela ainda não completou a travessia, mas ela já tá muito senhora, já, que gratidão. Ela tá muito senhora e tá desgarrando. A coincidência cósmica é só tudo isso acontecer junto. Ao mesmo tempo que a gente recebe notícias de um mestre bebê bezerro que tá sem o pezinho, e também ao mesmo tempo que a gente tá agora, nesse momento, às 10 horas, o Deco, que é o nosso prestador de serviço, a gente não conseguiu ir junto com o Marcelo Protetor, que foi a pessoa que trouxe ao nosso conhecimento a respeito dessa mestra égua. Eles estão nesse instante numa cidade vizinha, vindo para cá com essa mestra égua que está com braços e pernas comprometidos. E aí, com isso tudo, eu não posso deixar de falar que as atrocidades estão por todos os lugares. Eu acredito que quem está em cidade grande está me ouvindo aqui. Ontem eu estava falando com uma amiga a respeito disso. Vocês muitas vezes caminham
Kátia, bem-vinda. Tô vendo pessoas entrando, pessoas queridas, bem-vindos todos. Vocês muitas vezes veem as vítimas já, ou seja, vocês já assumem a dor porque elas estão já fatiadas, moídas, em couro. Agora, o sofrimento que a gente vê aqui, a gente caminha nas vítimas, entre as vítimas vivas, e a gente presencia a lágrima, presencia o pulso, presencia o sangue, e tudo isso é absolutamente triste. E obviamente quando a gente consegue trazê-los para cá, a gente tenta que essa vida digna que eles alcancem permeiem o máximo de tempo possível, mas isso não está nas nossas mãos. Então, as notícias que eu tenho para vocês, especialmente, ou seja, no dia de hoje, a gente falaria sobre relações humanas e não humanas. Esse tema a gente vai abordar de novo, quem sabe no próximo domingo, vai ser com a Ju Gittel. E quem foi a musa inspiradora para esse tema? A Fênix, a mestra Fênix, que está esse tempo todo ao lado de mestra Isis. Para vocês terem ideia, essa semana é a segunda vez que elas foram para a clínica. Nessa primeira vez que ela foi, quando elas chegaram aqui, eu brinquei com a mestra Isis, eu falei, mas você não comeu nada? E quando eu vi a mestra Fênix, ali o que eu percebo? Que ela também estava sem comer. Quando eu fui questionar o Vitor, enfim, o veterinário, o que estava acontecendo, então me falaram, não, ela não quis comer. Uma não come, a outra não come. Se a Isis, professora nos aprendizados e nos ensinamentos dela, de alguma maneira está reclusa, ela também fica reclusa. Então, essa lealdade é muito bonito olhar para tudo isso, mas ao mesmo tempo muito preocupante, porque a saúde da mestra Isis está muito comprometida. E essa é a atualização primeira que eu estou dando aqui. Antes dessa ligação, eu passei um bom tempo conversando com o Dr. Pacola, que é o médico responsável por todo esse procedimento que estamos tentando operar como um milagre, né? Isso a gente sempre precisa entender mais e mais e mais essa dificuldade que a gente tem com o grande porte, porque geralmente a exploração acontece só para o mestre animal que tá o quê? Saudável. Quando o mestre animal não tá mais saudável, aí o que a gente tem? A Índia, Mother India. Quando a gente tem uma situação aonde eles não estão mais saudáveis, eles naturalmente, e é antinatural, mas naturalmente no sistema eles são encaminhados para desencarne. E o que acontece com esse tipo de situação? Simplesmente as causas das doenças e as possibilidades de cura não são estudadas. Faz sentido isso? Porque é tão difícil tratar o mestre animal de grande porte? Então essas são as dificuldades que a gente enfrenta todos os dias. Das questões ortopédicas nem falar. Porque quando a gente tem um problema ortopédico no mestre animal de grande porte, basicamente a medicina fala diretamente da eutanásia. Então é uma luta constante tudo isso que acontece, e obviamente é uma luta para eles, é uma luta para nós, é uma luta para todos, porque quem tá ali envolvido tá querendo alguma coisa, só que é como uma doença rara para um ser humano. Quando a gente fala de câncer para seres humanos ou em seres humanos, a gente tem muita pesquisa em cima, porque virou um mercado lucrativo para a indústria farmacêutica. Agora, quando a gente fala de uma doença, por exemplo, a ELA, já nem tanto. Os remédios são caríssimos. Por quê? Porque só uma pequena parte da população tem aquela doença. E é basicamente isso. Hoje é uma pequena parte da população de mestre animal que consegue ter um merecimento, ou melhor, honrar o merecimento, serem honrados no merecimento de viverem, de receberem tratamento. Então não é interessante para uma universidade pesquisar como que vai colocar uma prótese numa mestra-vaca, por exemplo. Porque o que acontece? Não, a mestra-vaca quando quebra a perna, a mestra-vaca é abatida. Acabou. Então, isso que a gente precisa entender sempre para que vocês consigam compreender a dificuldade do santuário, dos santuários, não a dificuldade nossa aqui. A dificuldade de um protetor, a dificuldade de um tutor. E essas coisas são as que a gente precisa mudar. Conversando com o Dr. Pacola, o Dr. Maurício está vindo para cá hoje também. A gente tem uma situação do reto dela, tem uma situação do útero dela, tem uma situação dos ovários dela. Tem uma situação agora também que a cabeça dela começou a inchar. Então a gente, durante o dia de hoje, esse dia é decisivo para os próximos passos. Agora eu queria colocar uma reflexão aqui para vocês, que o que está acontecendo com a mestra Isis,
não é simplesmente algo no corpo físico. A mestra Isis teve uma depressão pós-parto violentíssima. Ela nunca aceitou perder a bebezinha dela. E é natural isso para uma mãe, a gente não pode culpá-la. E o que eu quero trazer aqui é só esse nível de senciência dela, para que a gente procure falar um pouquinho mais desse espaço sagrado que é a mãe e a maternidade, que tanto se fala na nossa espécie, a gente ampliar isso para outras espécies também. Então, o que eu vejo, o que a gente vê aqui, conhecendo a senciência deles, é que não foi simplesmente que ela se machucou, ficou doente, ela somatizou um problema no aparelho reprodutor. E isso vindo de um histórico de abuso do corpo físico, sim, carregando, fazendo carreto de material de construção, aonde ela foi estourando pele para dentro muitos dos freios que o corpo tem para que ele não se esvaia pelos orifícios. E isso tudo foi acontecendo ao longo de 20 anos de abuso. E aí, por fim, um momento onde ela tem a filha, perde a filha, por conta desse líquido que passa de um lugar para o outro, e foi um milagre que ela também não foi no parto. E então se recusa a continuar sem a filha. Então eu digo aqui que ela realmente somatizou. E a gente precisa mais e mais entender que a condição de mãe, esse amor todo, ele não se limita à espécie humana. A gente precisa preservar isso em todos os seres. Bom, mestra Isis, então, para que a gente entenda um pouco melhor, o Vitor e a gente tá sem dormir na última noite e a Clarisa some um pouco com sono, mas eu não queria deixar de dar atualização para vocês, porque eu sei que muitos de vocês estão acompanhando, e mesmo os que não estão acompanhando, a gente precisa sempre falar a respeito disso e ganhar clareza de novo sobre o que está acontecendo, porque se a gente não consegue prevenir para mestra Isis toda essa situação, a gente ainda assim pode prevenir para outras. E aí você fala, Patrícia, mas eu não monto em mestre cavalo. Tudo bem, mas se você vai para um hotel onde existe a exploração de um mestre cavalo, então para com isso. Patrícia, eu não faço nada disso. Então vamos olhar se, por exemplo, a gente assiste Jogos Olímpicos que exploram mestres animais. De alguma forma a gente precisa entender todas as sutilezas da nossa relação com o abuso, porque a gente pode estar pagando de uma maneira muito indireta. E é isso que a gente precisa conscientizar. E é isso que é tão duro na mudança, porque a gente sempre precisa olhar para dentro, e para dentro, e para dentro, e para dentro, e para dentro. E como todo mundo quer ser uma pessoa boa, ninguém quer ser uma pessoa ruim. Essas falácias, elas não estão na superfície. Então a gente precisa realmente, ou seja, o óbvio é simplesmente a gente ver a carne no prato. Agora, quando a gente começa a ir um pouco mais além, a gente pode até descobrir que a gente tá com a carne no prato, porque a gente conta uma mentira pra gente, que a gente adoeceu ou tem medo de adoecer por falta de nutriente. E por isso que, de novo, tem realmente que ir cavar do lado de dentro, cavar para entender a nossa relação com o abuso e como que a gente trava essa relação para que novas vítimas possam ser salvas, possam ser evitadas. É assim que a gente precisa fazer, e esse é um trabalho árduo, porque olhar para dentro é muito difícil. O que a gente faz, a nossa sociedade, ela entende muito bem da gente culpar alguém, e daí a gente não precisa mais falar nada a respeito disso, e a gente simplesmente se retira da responsabilidade de fazer algo. Então eu convido aqui a gente resistir a duas coisas, a culpar alguém e a reclamar. A gente simplesmente olhar para aquela situação e perguntar realmente, ou seja, o que é que eu tenho para aprender aqui, e além de aprender aqui, como é que eu posso servir aqui para mudar essa situação. Então eu quero convidar a gente a realmente se retirar desse espaço de culpar e de reclamar, tá? Então você vê, olha lá que a Marcela comentando que a mãe faz carne, mas quando vê, se sensibiliza pelo mestre porquinho. Eu noto que essa pessoalidade é algo muito potente, por isso que isso aproxima as pessoas, sabe? Que não é, quando a gente fala de bilhões morrendo, as pessoas nem alcançam o que, eu não consigo contar o que é 1 bilhão, imagina 80 bilhões, eu não consigo contar isso. Agora, quando eu entendo o mestre Nandi, o olhar dele, o mestre Krishnamurti, mestra Isis, sentindo, eu consigo me aproximar dos bilhões, porque me mostrou. Então essa pessoalidade é muito importante mesmo.
Então, a Marcela colocou aqui, né, que não entende, ou seja, eu vejo, ou seja, continua explorando, em vez de fazer do impessoal para o pessoal, continua mostrando o pessoal. Porque onde existe essa pessoalidade, então é algo, por exemplo, quando a gente diz, todas as crianças podem sofrer, ou seja, ou então quando a gente fala, não, mas é natural que todos os idosos morram. Tudo bem, agora vamos pensar que o idoso é nosso pai e nossa mãe. É natural? Existe um outro lugar de apego. Essa pessoalidade é onde faz a gente se importar e amar e cuidar e se mover. E a gente pode usar isso a nosso favor, ou seja, usando representantes para os que a gente ainda não consegue sentir compaixão, porque eles não estão atrelados a eu, mim, meu. Bom, vasta conversa aqui, dá pra gente falar bastante a respeito disso. Mas só quero então, Mestra Isis, hoje dia decisivo, eu gostaria de saber se vocês têm alguma questão a respeito do tratamento. É muito comum quando uma situação como essa acontece, que algumas pessoas comentem pra gente por que vocês já não eutanasiaram. E tem outras pessoas que, quando isso acontece, falam pra gente que a gente, na verdade, deve esperar até ela ir naturalmente. Então, o que eu quero dizer aqui é que não existe forma de agradar todo mundo. O que existe é como a gente ser sincero com a gente e saber que a gente está fazendo melhor. Então aqui eu me posiciono com vocês, enquanto guardiã do santuário, que eu posso falar de trás para frente, do avesso, em outro idioma, que estamos fazendo melhor. E se a gente estabelecer essa relação de confiança, então, ainda que existam diferenças, assim, mas tinha que ir antes, tinha que ir depois, porque não deu esse remédio, porque não chamou o outro, porque não... Aí fica tudo certo. Agora, se a gente partir realmente, ou seja, para isso, da gente ficar, não, mas olha, para chegar nessa situação, eu teria feito eutanásia, não, eu teria mandado para... A eutanásia nunca é a primeira opção. E a gente sempre precisa entender que ela, no caso Mestra Isis, precisa falar o que ela quer. Então, isso precisa ser muito compreendido, porque a gente está banalizando a vida de todas as formas possíveis. Então, é como se a gente joga fora. A gente joga fora. E o trabalho do santuário, o que se sustenta aqui é dar valor e não jogar fora. E entender essas somatizações, porque às vezes a gente não cura o corpo, mas a gente cura o espírito. Para que ela não tenha que reencarnar, para quem acredita, com essas mesmas questões. Por exemplo, ela reencarna já com um câncer de útero. Eu falo, nossa, da onde veio que... Ou então com um problema no aparelho reprodutor. Quando, na verdade, na vida passada, igual acontece pra gente também, houve um trauma muito grande naquele aparelho reprodutor por causa de uma filha que foi perdida. E que isso vai perpetuando nas vidas e vidas e vidas até que o espírito se cure. Porque essa que é a beleza do corpo. O corpo manifesta a possibilidade de cura pro espírito. Quando a gente tem alguma somatização no corpo físico, a gente, seres encarnados, porque os corpos são diferentes, mas os espíritos estão no mesmo mistério. Quando alguma coisa vem para o corpo físico, é uma chance que a gente tem de curar. Porque como é que a gente vai curar um trauma aqui em cima que está somatizando, aqui embaixo, aqui para trás, aqui... A gente não consegue pegar. No corpo físico dá para pegar. Então não deixa de ser uma bênção. É uma bênção pela dor, mas é uma bênção. Então a gente aprende a ser grato também. Então, gente, de novo, a Mestra Isis, talvez ela tenha vindo para nós, não simplesmente para que ela fosse curada no corpo físico e vivesse aqui longos anos, mas talvez para que essa cura fosse espiritual e que agora, nessa jornada, ela possa continuar de uma forma mais leve, como a gente espera que cada um de nós continue. Dentro disso tudo, a gente tem o caso de Mestra Jacira também. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentem. Deixa os comentários pararam aqui. Mas quem tiver alguma dúvida, por amor, comente a respeito dela. A Kênia, querida, tá aqui. A retirada do útero, mas o quanto ao ânus, como elas vão conseguir reestruturar o músculo dessa região? A Kênia perguntou. Kênia, o que acontece é que a gente tinha uma questão com o útero de fato, ou seja, tinha um prolapso do útero, prolapso vaginal, ela começou a ter um prolapso de bexiga. Ontem foi tudo costurado para dentro, tudo. A questão do reto é muito complicada, porque as fezes podem inverter na corrente sanguínea. Então é um risco iminente que a gente está tendo, mas na verdade o que está determinando a pressa agora, e por isso o dia é decisivo hoje, é que ela está com uma questão patológica, que a cabeça dela está inchando. Então isso, primeiro era a questão do útero e dos ovários. Aí o reto veio como algo, vamos prestar atenção nisso, porque se inverter as fezes na corrente sanguínea, a gente vai perdê-la, e aí vai ser uma agonia total, então vamos prestar atenção nisso. Agora, de ontem para hoje, aconteceu algo
E foi isso que levou, porque ela estaria agendada para ir para cirurgia amanhã. A gente teve que fazer uma mudança emergencial aqui para que ela saísse do santuário às pressas e fosse direto para a clínica, porque a cabeça dela começou a inchar. E um inchaço violento, ou seja, é algo... E aí o Dr. Pacola me explicou hoje que isso pode levar à trombose. Então a gente precisa entender que se a gente colocar ela numa cirurgia hoje, com essa condição, a gente pode perdê-la na mesa. E se a gente não colocá-la em cirurgia para tentar curar esse inchaço de cabeça, o que vai acontecer é que a gente precisa de 1 mês. E o corpo dela não tem 1 mês aguentando isso. Então a gente está num momento muito decisivo, aonde a gente realmente precisa ter calma e lucidez para decidir o que é melhor para ela. E de todas as formas, a conversa está sendo para que ela volte para cá e faça tenha essa serenidade para desgarrar, se for isso, aqui no santuário. Mas é essa questão. Então, ou seja, hoje não é mais só a questão do útero e dos ovários. E o ânus, nesse caso, o reto especificamente, o que poderia acontecer seria uma amputação também. Isso também foi cogitado. Só que ela não tem saúde para aguentar tudo isso. Então, não tem como a gente colocar ela na mesa de operação com a questão do inchaço, não tem como a gente curar o inchaço em 1 mês, porque o corpo dela tá basicamente entregando, já se entregando, ou melhor, o espírito dela tá entregando o corpo. Tudo isso está sendo colocado. De novo, eu terminei a ligação um pouco antes da live, eu ainda preciso digerir um pouco mais, conversar com o Vitor, só tô passando as atualizações gerais, é muito crítico, que a situação como toda é dramática, e principalmente a gente olhar e entender a nossa ligação de novo. E como eu estava comentando, quando coisas assim acontecem, a gente muitas vezes é questionado na nossa conduta, na conduta do santuário. E tudo bem, eu tô aqui para que a gente possa colocar e cultivar essa relação de confiança. Tá tudo certo, acho que é normal a gente questionar. O que eu gostaria, porém, que a gente questionasse também é a nossa relação com tudo isso. Porque senão sempre fica algo que a gente tá falando de outra coisa. A gente tá falando de alguma... É ver através. É ver através. É como... É entender o que é real em uma história. A gente pode viver algo... É como se... Outro dia eu tava vendo uma... Me chamou muita atenção a professora Lúcia Galvão, que é uma pessoa que eu tenho profunda reverência. Ela tava dizendo, por exemplo, você tá num jogo. Aquele jogo pode te ensinar alguma coisa e o jogo acaba. E você olha e você fala, o jogo acabou. Só que o que ele te ensinou... sobre justiça, por exemplo, sobre honestidade, sobre retidão, isso é real, isso você vai levar, mesmo quando o jogo acaba. E isso me chamou a atenção porque em sânscrito a gente tem uma interpretação para a vida como se, talvez tenha isso que tenha me tocado tanto nas palavras dela, porque eu fiz essa associação, que na verdade dizem que a vida é o lila, ou seja, é uma brincadeira de Deus, é como se fosse um jogo cósmico, realmente. Mas não um jogo que alguém ganha, alguém perde, não isso, mas como se fosse um passatempo cósmico, esse lila. Isso me chamou a atenção, porque realmente, ou seja, as ilusões do mundo em si, elas não existem. Eles dizem que quando a gente desperta, é como se a gente lembrasse de um sonho. Só que quando a gente tá sonhando e alguém dá um soco na nossa cara, por exemplo, a gente sente dor, porque a gente tá nesse estado de ilusão. Porém, depois que você acorda, aquilo que você viveu no sonho te serve para identificar muitos aspectos que são reais. Os aprendizados continuam. E é isso que a gente precisa entender disso aqui. Então, de novo, eu tô aqui, eu posso responder qualquer coisa a respeito do que leva a gente, dos veterinários, da formação, o que quer que seja, tá tudo certo. Só que ainda assim eu estimulo que a gente faça perguntas reais para nós. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo com o mundo e qual é a minha relação com o que está acontecendo com o mundo? Enquanto a gente não tiver essa honestidade, a gente vai estar falando só do jogo. A gente vai estar falando só do que a gente está sonhando. Só que a gente não está falando do que a gente aprendeu desse sonho, a gente não está falando do que a gente pode crescer através de tudo isso, a gente não está falando disso. Então precisa ter um pouquinho mais de lucidez. Senão a gente fica, de novo, só questionando coisas que são vazias, na verdade, que não levam para solução. E a gente precisa de solução nesse mundo e precisa de ação. Então, enfim, quem se tiver alguma outra dúvida, se comenta. A Preta comentou aqui, câncer agressivo, reencarnar com câncer. Não, ou seja, não, muitas vezes, quando a gente vem para o corpo físico, vem justamente para curar tudo isso. Então, a gente pode falar mais disso em uma outra live, mas sempre entender que é tudo por cura. E eu tava comentando com a Lari, um pouquinho antes da live, com a Ká também, as duas estão aqui, estão ajudando dentro desse modelo de pandemia que a gente tá com muito cuidado, obviamente.
mas estava comentando que a força do amor, o amor, eu tenho certeza que a mestra Isis só está encarnada por causa do amor que ela sente. E esse amor não é só, a Patrícia ama a mestra Isis, o Vitor ama a mestra Isis. É esse amor que todos vocês estão de alguma forma canalizando para ela. É isso que está segurando ela. Não é o corticoide, não é a clínica, não é... É o amor. Então, quando a gente fala de amor, o amor ele é um potencial de cura tão grande que a gente não consegue nem entender isso, eu me atrevo a dizer. Óbvio que eu só posso falar por mim. Eu não consigo entender a potência do amor. A potência do amor que, por exemplo, põe uma mãe, tem um vídeo bastante conhecido, acho que no YouTube, de uma mãe que vê um Fusca vindo em direção ao filho e ela para o Fusca no braço dela. E ela para por quê? Porque ela é forte? Não, é porque ela ama. É porque ela ama. Então, o amor ele é uma força incrível. Então, quando a gente fala disso, de novo, a gente está curando espíritos e aqueles espíritos estão curando a gente. E essa é a razão que eu acredito que a gente está aqui, sabe? É para esse serviço, porque curar a gente é uma forma de serviço para o mundo também. Bom, aqui deixa eu ver se alguém tem mais alguma pergunta a respeito dela. Toda essa confusão mental, você calma, exato. Só quero que, com a idade aproximada da mestra Isis, o marido perguntando aqui, ela tem aproximadamente 20 anos. 20 anos. Isso é outro aspecto importante, você trouxe isso. Quando acontece um resgate, nesses casos de mestra égua, mestre cavalo, geralmente eles já não podem mais ser comercializados. Eles estão a nível de abandono. E por isso eles podem ser resgatados. É muito difícil a gente conseguir resgatar alguém que seja mais novo, porque mais novo, de algum jeito, estão tirando proveito dele. E mesmo os mais velhos, muitas e muitas vezes, eles são vendidos como carne de segunda ou moída em pequenas cidades. Aqui é muito comum, aqui na região. Tem alguns abusadores, inclusive, que a gente tem histórias e trabalha mais nos bastidores, ou seja, até pela questão de exposição, porque a luta é gigante. Que eles basicamente, eles dizem, ou seja, mas com naturalidade nos círculos deles, que agora é abater e vender como carne, vender como salame. Então é muito duro tudo isso, mas só pra gente entender, 20 anos, tem aproximadamente 20 anos, e isso é feito pelos dentes, isso é calculado pelos dentes. Então é todo um mapeamento que é feito com os dentes deles, para que possa identificar essa idade. Então é uma mestra égua já idosa, né? Já uma jovem senhora, vamos dizer assim, não é uma senhora, mas é uma senhora madura e que realmente, ou seja, já passou muita coisa e teve a chance de conhecer um pouco do que eu rezo que seja uma cura para o espírito dela, já que obviamente o corpo dela a gente não conseguiu mais isso. Mas outra vez, o espírito vai livre. O corpo veio, como a Preta comentou, o corpo veio, o corpo fez. O corpo manifestou, o espírito liberou. Agora a vida é melhor para todos os lados. Vou ver se alguém tem mais alguma pergunta a respeito. O prolapso do reto está se dando por conta do prolapso uterino. Carolina, o que a gente consegue entender, porque isso tem sido uma questão, a gente procurou veterinário dentro do Brasil, fora do Brasil, professor universitário, o nível de empenho, mesmo do Dr. Maurício também conversando com o nível de empenho para a gente tentar entender o que de fato está acontecendo. E a indústria é muito seca, porque a indústria ela não tem esse lugar da ciência. Então, por exemplo, a somatização é algo que é difícil para eles entenderem. O Dr. Pacola entende muito bem isso, que ele trabalha já a vida inteira com o mestre cavalo, então ele tem um outro olhar. E ele consegue entender, hoje eu até me emocionei na ligação com ele, porque na clínica dele tem uma bebê, tem alguns bebês que estão lá internados, e eu pedi para ele colocar algum desses bebês com a mestra Isis, para ver se esse lugar dela de mãe se dá um acalento nela de estar com aquelas crianças ainda aqui nesse momento mais tardio dessa oportunidade dela de poder ter de fato tido, né, ter sido mãe, ter exercitado a maternidade. Enfim, então a somatização não é muito tratada. O que a gente observou que no cio dela é mais fácil que os órgãos sejam expelidos. Porém, quem acompanha a gente há mais tempo, teve uma live que eu tava fazendo com a Combicura de receita, e eu achei que ela tava dando à luz, porque ela teve o primeiro prolapso.
E ela não estava no cio porque ela estava grávida, ela estava inclusive na fase final da gestação dela. Em algum momento a gente pensou que era alguma coisa com a potra, a gente fez vários exames, tinha ultrassom e foi uma surpresa quando realmente a potra, a mestra Carolina, ela foi embora durante o parto, porque a água, o líquido foi passando de um lugar para o outro. E esse era o medo, é o medo que a gente tem ainda em relação às fezes, ou seja, e outra informação também, quando ela foi resgatada, as duas vieram, eu até pedi, eu vou montar um vídeo depois total disso, ou seja, as duas vieram num estado que, para vocês terem ideia, quando ela chegou, a gente achava que fosse verme, não que ela estivesse grávida. Para ter uma ideia do grau de... Porque era a força da natureza para ela ter engravidado, é um milagre. E aí, com isso, quando ela estava logo nesse primeiro momento, que a gente percebeu ali o que vinha, um osso dela, não sei se vocês já viram os cavalos, imagina olhar um mestre cavalo pela cabeça deles, por cima da coluna, e aí tem 2 ossos atrás do quadril. Vocês conseguem visualizar isso? Então a gente tá olhando pela cabeça, vai passando toda a coluna, tem 2 ossos. Um osso dela simplesmente tá assim, ó. Ela tem uma lesão de quadril que já foi calcificada, violentíssima. Isso já tinha sido identificado. Então tem várias, tem muitas variáveis no caso dela, inclusive que depois que ela deu à luz, que daí veio toda essa tristeza dela, aí depois que ela deu à luz de fato, que o aparelho reprodutor dela foi totalmente diferente de qualquer ciclo que tivesse. Então ali a gente conseguiu perceber com a depressão, com a tristeza, que tudo isso foi se agravando. E ao mesmo tempo, ninguém com o conhecimento, ou seja, porque outra vez, esse mestre animal de grande porte, quando ele passa para isso, ele é recomendado para eutanásia. Já falei isso aqui na live, ou seja, isso é uma... E por isso que é importante, a gente fala muito do veganismo no prato. O veganismo não é uma dieta. O veganismo é um sistema filosófico, vamos dizer assim, contra a opressão. Então a gente precisa falar de veganismo na veterinária. Ah, vai falar o quê? Que a gente vai servir refeição vegana? Tomara que os veterinários todos sejam veganos, mas a questão é veganizar o próprio curso. E veganizar o curso é tirar essa ênfase na exploração e colocar na cura. Porque, afinal de contas, a veterinária é uma medicina. E pressupõe-se que um sujeito que vai fazer medicina vai fazer para curar ou para prevenir a doença e não para explorar. Então, olha só quanta distorção que a gente tem aqui. Então, enfim, Carolina, o prolapso, só para você entender, então, essa história geral e a informação que a gente tem, outra vez, exames, todo tipo de exame que você possa imaginar e ainda assim, muita dificuldade. E aí entra um outro passo, esses casos também terminam documentando muitos aspectos que de outra forma não estariam em nenhuma parte. Então a gente tem fé que ainda consiga ajudar outros no processo, ou seja, consiga o que foi feito aqui, como que foi feito, o que ajudou, qual corticoide, qual... Tudo isso é um trabalho, é um serviço que esses seres também, através da missão deles, possibilitam para outros. Deixa eu ver se aqui. E tem alguma ideia do que seria isso da cabeça? Marcela, tem o termo, inclusive, e eu confesso pra vocês que o termo técnico me fugiu agora na live. Febriose, pode ser? Não, desculpa, eu me fugiu totalmente o termo, mas sim existe o diagnóstico desse inchaço da cabeça. E quanto mais violento aparece, quanto mais rápido aparece, mais violenta é a condição. Todos os animais que desencarnam com alguma doença vão reencarnar com a mesma doença? Não. O que a gente sabe... Só um momentinho que eu acho que eu prendi o... Não prendi. Pensei que tivesse prendido o Vitor aqui. Mas não prendi. O que a gente sabe sempre é que quando existe a manifestação, isso... Em livros espíritas, eu realmente, entrando em contato com todo esse sofrimento, cada um de nós vai buscando formas de tentar entender isso um pouco melhor. E o que a gente vê é que toda vez que essa somatização vem para o corpo físico, é uma cura para o espírito. É uma cura para o espírito. Então, às vezes não se cura o corpo físico, mas se cura sim esse corpo emocional, esse corpo psicológico, esse corpo espiritual.
é um tema bastante importante a gente falar um pouco mais disso. A Vi tá aqui, laser extravaginal e anal para mestres equinos. Para mulheres funciona para melhorar o tônus muscular. Exato, Vi, que bom ter você aqui. Exato, funciona, mas de novo, com essa, ela iria direto para cirurgia. Só que aí teve que parar tudo, porque, outra vez, começou toda essa questão que hoje a gente não tem a segurança de levá-la para lá. Então, sim, hoje essas questões, infelizmente, se tornaram secundárias. Agradeço, Vi, por trazer. Agradeço, Mar, pela confiança. Esther colocando aqui. Agradeço, gente, pelas palavras aqui de apoio. Tô vendo se alguém tem alguma dúvida. O que podemos fazer para mudar o quadro? Qual estamos? Onde chegou? Isso, Lili, eu acho que é importante também a gente sempre ter essa... Lilith, na verdade, né? Lili? Eu acho importante a gente manter o foco disso também, como a gente faz para solucionar, né? Que por vezes a gente fica sempre apegado no problema. Como eu comentei, a gente teve essa ligação antes e a gente vai agora conversar um pouco mais, o Vitor e eu, sobre esse próximo, realmente analisar esse caso, ver todos esses prós e cons, para tomar uma decisão do que é melhor. Mas o que o Dr. Pacola basicamente conversou é que a situação, o quadro clínico dela não favorece. Não favorece. E algo que eu quero também deixar aqui para nós, para que a gente reflita um pouco, né? É um pouco... Quando a gente fala da passagem deles, assim como a passagem de pessoas, hoje fora, eu não sei aqui no Brasil como que isso já tá, mas eu sei que fora a pessoa já pode assinar algo comentando que ela quer fazer a passagem na casa dela. Ela se responsabiliza por essa decisão, porque existe muita intervenção no hospital para que essa trajetória aconteça em paz. E a gente, eu não sei quantos mestres animais vocês já tiveram perto de vocês fazendo passagem, ou mesmo pessoas, e sempre existe algo misterioso, algo sutil que acontece nesses momentos. Algo que realmente vem, ou seja, algo se sente, a gente não consegue colocar nome, mas e toda vez é diferente, porque cada ser é diferente, cada ser traz a sua história e cada ser traz a sua egrégora, se eu posso falar assim, e tudo isso num ambiente de casa favorece mais essa tranquilidade. E é óbvio que todas essas opções, essas decisões nunca podem negligenciar o cuidado médico, e por isso a gente precisa de tanto discernimento, tanta lucidez. Então vamos, a Kênia veio aqui que foi consciência da realidade, tô vendo só se a gente tem alguma outra pergunta aqui que foi. Enfim, gente, então, mestres, a gente dá dá um pouquinho mais de notícias agora à noite, e a mestra Jacira, ela ainda não completou a travessia dela, a gente tá indo agora levantá-la com a Thalia, até o Dr. Maurício chegar aqui. E estamos também foi uma coincidência cósmica disso acontecer ao mesmo tempo. Então também estamos nessa, né, pedindo muito centramento espiritual, inclusive algumas pessoas dizem, eu não aguento, eu não suporto ver isso, eu não consigo. E aqui eu deixo a reflexão para nós que o serviço, a gente tá a serviço, é um lugar que a gente sai dessa área de estar olhando para alguma coisa que eventualmente possa ser, possa dizer respeito a nós. O serviço não é sobre nós. Então, se a gente se pegar nesse lugar de eu não aguento isso, eu não quero isso, eu não consigo estar no momento da passagem, a gente está falando outra vez de nós. E o serviço pressupõe que a gente está falando do outro. Então, tem um lugar aí que está distorcendo. E a gente precisa vigiar, porque é óbvio que dói, é óbvio que é triste. Mas a questão é, eu tô lá para valorizar a minha dor ou eu tô lá para aliviar a dor do outro? E eu não posso, se eu tô no serviço, eu não posso estar lá para valorizar a minha dor. Senão eu tô usando o outro para me curar, eu tô usando o outro para reclamar, eu tô usando o outro para falar o que eu acredito, eu tô usando o outro pro que quer que seja, mas eu não tô falando dele, eu tô usando o outro. E o serviço, então, de novo, é ali, é olhar para o outro. E isso é bastante importante a gente realizar. Valéria perguntou se a gente é budista. Na verdade, o Vitor é umbandista. O Vitor é da Umbanda, eu sou da Yoga.
E no meio do meu caminho da yoga, eu encontrei o budismo. E com a Jetsuma Tenzin Palmo. Então eu acabei filha dessas duas mães, né? Ou seja, mãe dessas... Muitas vezes a gente nas escrituras se refere às escrituras hindus, por exemplo, a gente traz esse lugar de mãe, porque tem uma característica educadora, paciente, que geralmente as mães têm. E então isso fala um pouco a respeito aqui das nossas crenças, Valéria. O estrago que a exploração faz exatamente. Posso imaginar o empenho de todos, agradeço, querida. É isso. Agora, mestra Jacira, então, tudo isso, eu tô só passando rápido aqui, veja se tem alguma pessoa aqui que tem alguma outra dúvida. Aí a gente tá falando a respeito aqui agora da chegada dessa nova mestra égua. Eu acho que eu não peguei. Os comentários travaram e voltaram de uma só vez. Então, se alguém tiver alguma outra dúvida que eu tiver passado, por amor, comentem. Enfim, essa mestra égua que tá chegando agora, ela veio também bastante abusada. Eu queria falar só um pouco do ciclo do abuso do mestre cavalo, que muitas vezes a gente não consegue se relacionar com esse abuso. A gente acha que, quando a gente fala da carne, do leite, de novo, é algo óbvio. Quando a gente fala dos cosméticos, dos testes em mestres animais, é óbvio. Quando a gente fala, tem algumas coisas que são muito próximas, sabe? São muito próximas de nós. E tem outras que parecem distantes. A gente fala, não, gente, eu não tô fazendo isso. Eu não monto. Então não tem a ver comigo. E aí a gente não percebe que muitas vezes pessoas que vão em rodeios, por exemplo, elas não se dão conta. É muito comum aqui em ambiente rural que isso aconteça. A pessoa fala, não, eu vou, mas eu nem olho para o que está acontecendo na arena. Eu não tenho paciência de ver aquilo que eles fazem com os mestres animais. Só que a pessoa não está se dando conta. Em ambiente rural aqui na cidade, até porque as cidades pequenas, às vezes, o evento social que existe é rainha do rodeio, é a princesa do rodeio, todos esses encontros, ou seja, é uma festa que faz vítimas. Então, outra vez, aqui, eu falo isso porque eu sei que nessa live tem gente aqui do interior, muita gente falando a respeito disso, desses eventos. Aqui perto do santuário, eu coloco 10 quilômetros daqui, tem uma arena de vaquejada. E para baixo, já essa não é oficial, mas existe, a gente sabe que acontece acontece o tempo inteiro também. Então, quando a gente olha para isso, entender, putz, como é que a gente se retira disso? Não dá para colocar. A Elizabeth que está falando da Karina. Karina, muito que ótimo. Agradeço pelas contribuições pelo Abilion também. Não dá pra gente olhar o problema e achar que ele tá longe e a gente não se relaciona. Então, só quero pedir aqui outra vez, para quem viaja, se hospedar, para quem assiste TV, sabe, realmente a gente se distanciar de qualquer tipo de entretenimento, ainda que seja de uma maneira muito indireta. Não é simplesmente a gente falar, não vou ao circo. É a gente realmente prestar atenção pro que a gente está pagando. Filmes que abusam mestres animais. Tem alguns disclaimers hoje, algumas notas que colocam. Tem um épico que foi filmado na Índia que chama Bahubali. E ali eles têm uma nota dizendo que nenhum mestre animal foi ferido, foi tudo feito por computador. Então, essas coisas, ou seja, senão a gente acaba promovendo filmes que estão abusando mestres animais, entende? Ou seja, não é simplesmente a gente falar, não monto a cavalo, acabou. É maior que isso. O mestre cavalo, ele vem abusado há séculos e milênios. Tanto é que é muito comum no inconsciente coletivo até das crianças querer montar no mestre animal. E isso também é algo que a gente precisa ensinar para essas crianças e ensinar para esses pais, que isso é uma relação hierárquica, de uma falsa importância que o ser humano dá para si mesmo. Então, o que eu só quero colocar é que às vezes a gente vê um mestre animal muito forte num aras, por exemplo, a pessoa pode falar, não, mas eu só monto, eu não monto nesses mestres cavalos da rua que sofrem, eu monto num aras. Acontece que no aras, quando... Vocês já viram mestre animal aposentado em aras? Você tem 1 ou 2, aí o aras tem 50 anos e tem 2 mestres animais aposentados. O que aconteceu com os outros? Eles foram vendidos.
eles foram vendidos e vendidos e vendidos, e chega um certo momento que eles são abandonados na rua, ou então eles viram de novo corte, carne de segunda. Isso a gente precisa realizar, precisa sempre realizar tudo isso. Tô vendo alguns comentários aqui sobre a Karina, eu agradeço, a Karina realmente é uma pessoa incrível, que tá ajudando todo mundo com a Billion. Isso é algo também que quero comentar, eu sei que é muito difícil mesmo, as demandas do santuário são imensas, e isso que eu vejo uma oportunidade do Abilium, porque é uma doação que a gente faz sem tirar alguma coisa do bolso de cada um. E fora isso, para quem quer realmente fazer uma colaboração, lembro que tem o Ashram, que vocês têm benefício, inclusive, vocês têm uma lista de parceiros que a Má se empenhou para dar desconto, como a Ju Gittel, por exemplo, que dá desconto no curso dela. Então é uma coisa bem bacana, eu peço para vocês acessarem Ashram, svr.org.br/Ashram, e saberem, conhecerem um pouco mais, porque é uma forma de apoiar o santuário, e a Mestra Isis, inclusive, está no Ashram também. E aí vocês, se tornando aprendizes de Mestra Isis, vocês recebem benefícios com mais de 20 parceiros que o santuário tem em cursos, produtos, todos veganos, obviamente. Então, de novo, a Débora que colocou, inclusive, que artistas participam dessas festas, tudo isso, ou seja, a gente realmente precisa prestar atenção, a Cíntia comentando aqui, boicote total, exato. Que maravilha. Bom, temos aqui exato, animais de entretenimento, é uma loucura tudo isso, é realmente uma loucura. Tem também a prática de yoga às quartas-feiras agora também, exatamente, mas grata. Então, às quartas tem a prática de yoga e no próximo sábado tem o estudo da Bhagavad Gita também. Então, enfim, tem o Rio Grande do Sul, é uma loucura, tudo, é uma cultura, e é uma cultura do patriarcado, e esse lugar desse homem macho, sabe? Desse estereótipo do homem machista, do homem que se impõe sobre o outro. E é uma mentalidade, eu não tô falando do homem, eu tô falando de uma mentalidade desse estereótipo, de novo, que às vezes a gente tem que tomar até cuidado, que ele tá presente em mulheres, inclusive. E precisa realmente, ou seja, tá ali presente em si mesmo, para não deixar que isso tudo perpetue através de nós. O mal tem que parar em nós, tá? Bom, o caso dessa mestra égua que tá vindo para cá, ela primeiro teve uma laminite, que é uma doença de cascos. Ela, pela informação que a gente tem com os veterinários, isso fluiu muito bem no processo de cura dela. O veterinário que estava responsável lá fluiu muito bem, e agora a gente tem uma outra questão, que os membros dela começaram com algumas feridas e parece que descolou o músculo, o couro, tem essas feridas, é uma situação também bastante inusitada. E isso tudo, quando a gente fala, Patrícia, mas o que está causando isso? Como, por exemplo, a gente fala até da mestra Isis. A gente precisa lembrar que são 20 anos que esses seres... Imagina a gente fazer maratona e não tomar água. Eu não estou falando nem de comer, nem de preparo físico para maratona. Eu tô falando, imagina a gente viver numa maratona sem a nutrição adequada e sem ao menos ter água. Dormir, você vai dormir em qualquer lugar. Às vezes você quer descansar, vão te amarrar com a cabeça em pé e você não vai poder nem relaxar. É óbvio que com o tempo as somatizações acontecem e as doenças acontecem, os desequilíbrios acontecem. Então é muito difícil a gente simplesmente falar de uma coisa que aconteceu no processo todo. Igual para nós, a mesma coisa. Ou seja, a gente pode fazer algo 20 anos e tem algumas compensações que nós fazemos. Por exemplo, o ambiente de hoje de vida do ser humano é super estressante. E aí a gente tá falando da yoga, por exemplo. A gente pratica yoga, isso suaviza o estresse. Mas o estresse continua ali infiltrado e ele tá fazendo, inclusive, as nossas glândulas no aparelho endócrino, dentro do sistema endócrino, fazerem coisas conosco para que a gente tente equalizar tudo isso. Só que tudo isso é uma equação. Então tem mais estresse, menos estresse com a yoga, mais estresse com a pandemia, menos estresse que eu rezei, mais estresse que teve a briga não sei onde, mais estresse, menos estresse aqui, e daí tem um igual. E esse igual pode ser que a gente chegue numa condição de doença. Isso que a gente precisa entender, não é uma causa só, ou seja, se a gente analisa a nossa vida, a gente percebe, a gente é resultado de tudo isso. E daí, óbvio, tiveram coisas que a gente fez que amenizaram esse resultado da equação, e outras coisas que nós fizemos, às vezes por ignorância, que exacerbaram esse resultado para que, infelizmente, a gente tivesse mais dano do que cura ou solução na nossa vida. Bom,
Essa mestre água chegando agora, a gente vai remanejar alguns aqui, porque a gente tá com uma questão de casinha para eles, e tem outras atualizações, por exemplo, como o mestre Juremeiro, que a gente teve muita dificuldade, a gente, vírgula, né, ele teve muita dificuldade com a prótese, e hoje a gente tá com o mestre Nandi não querendo mais ficar sozinho. Então a gente vai construir um lugar para eles, e toda essa parte de infra, de novo, o Abilion ajuda muito, o Ashram também ajuda, e lembrando que no Ashram, vocês podem obviamente fazer, quem sentir, falar, não, Patrícia, eu quero colaborar, vou fazer um Pix, a gente muito agradece, mas eu lembro que através do Ashram vocês têm benefícios também, então não é simplesmente que você está fazendo uma doação, e eu entendo que as pessoas estão fazendo doação, muitas vezes querem simplesmente fazer a doação. E eu sou grata por isso, só que a gente também quer de alguma forma retribuir, e uma maneira que a equipe toda pensou é assessorar pessoas nessa jornada do veganismo. Então tem muito conteúdo ali para amparar realmente essa transição, informação realmente, cursos como o da Combicuro, da Jugita, o que eu comentei agora, a própria Alelúlio também tá lá, tem um curso maravilhoso com o Ricardo Laurino e com a Lê também, com uma psicóloga, falando desses aspectos mais emocionais de quando a gente faz a transição e de repente se sente sozinho, tem muita coisa bacana. Então vale bem a pena. A Kênia tá aqui, sim, sem dúvida, eu sempre falo de você pra ele, Kênia, sempre falo de você pra ele. Então tem isso, a própria a Catarina também, tá? A Débora e a Catarina estão no Ashram também, nesse, é tudo algo que possa oferecer benefício, e eu queria também que a gente tivesse algo que a gente trabalha bastante aqui na equipe do Santuário, essa consciência. A gente veio em uma sociedade, a gente é criado em uma sociedade que sempre coloca a nossa necessidade em primeiro lugar, e se algo ou alguém não oferece benefício direto para nós, aquilo ou aquele não tem valor. Então, ou seja, a gente mede o valor das coisas e das pessoas e dos mestres animais e dos seres em proporção ao que eles nos beneficiam. E se não existe benefício, então não existe valor. Essa é uma mentalidade que a gente precisa combater em nós, sinceramente. Então, quando eu tô falando do Ashram, ou quando eu tô falando mesmo do Abilion, quando eu tô falando de nós, da nossa vida, eu gostaria de desafiar a gente a tentar fazer coisas que sejam boas para todos. E se em algum lugar, algum dos envolvidos não tá feliz, então a gente, com todo desapego, falar, vamos procurar outra opção. Vamos procurar outra forma. Vamos descobrir outro caminho. Porque essa mentalidade de que só alguns ganham, a gente realmente tá tendo muita dificuldade em construir um mundo novo. Agora, se a gente partir do pressuposto de realmente olhar e falar, vamos agir da forma com que a gente quer manifesto. Então a gente parte do princípio que ninguém vai sair ferido, que ninguém vai sofrer, que ninguém vai ter que passar por aspectos que a gente não quer para nós. E aí a gente age diferente. Então eu gostaria que, isso é algo que a gente trabalha muito dentro da nossa equipe, tem que ser bom para todo mundo. Se é bom só para um, não serve. E como que a gente trabalha isso aqui, por exemplo? Então a gente aceita a tua doação, maravilha. Os daqui tem médicos, daqui tem comida, e os de fora, bom, a vida é triste, cada um que lute. Que mundo é esse? Não, a gente precisa fazer pelos de fora. E a gente precisa fazer por quem tá ajudando também. E a gente precisa fazer... Então, quando a gente começa a pensar assim, eu sinto que é como uma espiral que vai girando, 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 e trazendo encanto, e trazendo bênção, e trazendo graça. Então, eu desafio a gente a abrir mão de qualquer aspecto que seja bom só para nós. Qualquer aspecto que seja bom só para nós, a gente deixar de lado. E a gente trabalhar de forma que todas as nossas escolhas, dentro da nossa consciência, porque pode ser que amanhã a gente fala, putz, eu achava que isso aqui era bom para todo mundo e eu vi ali que não era. E tudo bem, a gente tá nesse processo de mudança o tempo inteiro. Mas só olhar para isso e desafiar a gente. Isso aqui que eu tô fazendo, isso que eu tô falando, é bom para todo mundo? Às vezes até uma piada. A gente não percebe, mas às vezes a gente tem um senso de humor, que eu falo que é o senso de humor com vítimas. O que isso significa? Que a gente não consegue fazer uma piada sem que alguém sofra bullying. Então, olha só a sutileza disso tudo. Então, a alegria não tem nada a ver com a gente fazer alguém constrangido. Não tem nada a ver com isso. Se a gente usa do nosso senso de humor assim, a gente tá ferindo. A gente tá ferindo. Então, não é desse jeito. Então, gente,
resumidamente, ou seja, tem tanta coisa, tem o caso do mestre bebê ainda, sem o pezinho também, que a gente tá desde ontem. Primeiro, num primeiro momento, era só ir lá, depois o Vitor tava a caminho, eu cancelei ontem, inclusive, o estudo da Bhagavad Gita, que outra vez passou pro próximo sábado. Nisso tudo, aí a porteira da fazenda já estava fechada, a gente não conseguiu entrar de madrugada, hoje bem cedo, na verdade, ele já escreveu, então ainda tá realmente... tá permeando, sabe? É uma história que a gente ainda não chegou no final, vamos torcer para que a gente consiga realizar esse resgate, até porque pro mestre Nandi também vai ser muito bom, porque ele vai ganhar um amiguinho, e vocês sabem que existe muito nesse contato deles, eles se lambem, eles ficam juntinhos, eles gostam, os mestres bovinos de modo geral, às vezes as pessoas falam assim, Patrícia, eu quero adotar uma mestra vaquinha que eu tenho um sítio. E eu sempre recomendo, uma não, você precisa de pelo menos duas. E se for um mestre bebê ainda, um bebezinho, você precisa ter uma mestra vaca perto. E essa mestra vaca, ela vai precisar de uma amiga. Então, esse círculo social deles é muito complexo e precisa ser respeitado. Então, isso eu acredito que vai ser algo bastante bonito que a gente vai ter por aí. Vamos torcer, porque, de novo, aí é bom para todo mundo. É bom absolutamente para todo mundo. Para ele que chega, para o mestre Nandi que já tá. E aí, outra vez, tem todas essas opções para vocês colaborarem, a gente sempre desafiar para conseguir colocar isso tudo para girar num mundo diferente. Eu vi que alguém comentou aqui também a respeito, isso, Nandi e o bebê vão ficar com Ju e com Janaína, isso mesmo, Kenia. E sabe o lugar que é? Para quem conhece aqui o santuário, para quem não conhece, eu vou narrar e vocês imaginam, tem uma área de pasto perto do condomínio, uma área de pastinho, um pastinho fechado que ficou reservado, que perto tinha um mandiocal. O mandiocal a gente já colheu e a gente já foi ver essa semana a estrutura para fazer tudo isso, para comprar as madeiras, e ali vai estar a casinha dos 4. Então eles não vão estar na ala especial, porque mesmo na ala especial onde estão os outros, a gente ainda sente que eles podem estar em vulnerabilidade, e lá então eles vão estar cercadinhos, vão ter com o pastinho deles, e vão ter a casinha deles, e essa vai ser a família deles. Mas a gente sente também que o mestre Nandi, com os dois que já tem aproximação, a gente não sente, e eles são de idades diferentes também, a gente se sente ainda o mestre Nandi um pouco excluído. Então esse bebezinho tem 9 dias, gente, esse que tá sem o pezinho, 9 dias. Então isso pode ser bastante favorável para essa cura e para esse lugar que acalenta a gente, sabe? Vamos torcer que dê tudo certo. Então a Kenia perguntou essa ideia de infraestrutura daqui. E a respeito dele era isso. Alguém comentou do conteúdo em inglês. Toda terça-feira às 8 horas da noite a gente está passando atualizações também em inglês. Para quem não sabe, a gente tem hoje mais de 40% do nosso público de fora do Brasil. Então a gente quer acolher essas pessoas também, porque as questões que a gente está trazendo aqui não são questões do Brasil. Elas são questões comportamentais do ser humano. Não importa de quem a gente está falando. Falando em comportamento, a Rê está comentando a respeito do estudo da Bhagavad Gita. A gente agora na próxima prática, e de novo, todos eles são módulos independentes. A gente vai falar da busca do ser humano e de como algumas vezes a nossa busca é pelo quê? Por segurança e por prazer. Vocês já perceberam isso? E o que me torna seguro? Algumas pessoas vão dizer dinheiro, outras pessoas vão dizer fama, outras pessoas vão dizer casa própria, outras pessoas vão dizer registro em carteira, as outras pessoas... E prazer, o que é prazer para você? Prazer para mim é arte, prazer para mim é sexo quando eu quiser, prazer para mim é comer até sair pela orelha, prazer para mim... Ou seja, mas essas buscas, então a gente precisa identificar, porque o ser humano voltado apenas para o prazer e para a segurança, ele é um projeto cósmico que deu errado. Lamento dizer. E justamente a primeira parte da Bhagavad Gita fala a respeito disso, porque Arjuna olha ali e ele diz, não é prazeroso eu lutar com quem eu conheço, com quem eu amo. E não me dá segurança tá num reino que eventualmente eu roubei ou eu tomei a base de espada. Tem muitas reflexões. Então, enfim, esse é o tema do próximo sábado. E como a gente começa a sair disso quando a gente faz escolhas dármicas, ou seja, eu escolho o que é reto. Então, se eu vejo um abuso, por exemplo, eu denuncio, eu faço algo. Ah, mas isso pode me colocar em risco. A segurança falando. E aí, o que esse eu superior, esse Krishna em nós, esse mestre fala? Mas o que é certo? Faça o certo.
Faça o certo. O que é o certo fazer? Então, o certo é esse. Então, o certo você luta. E essa é a luta pessoal de cada um. Se manter na retidão. Então, esse é o tema da próxima de novo. E no próximo sábado, a Maísa tem aqui as informações. Na quarta-feira tem a prática de yoga. E vamos torcer para que a gente consiga. Joyce perguntando. Joyce, você escreve para Maísa. Eu acho que ele tá aqui. E a Cíntia perguntou se ele nasceu sem um pezinho. É bom que a gente vai falando de tudo ao mesmo tempo. E 9 dias, exato. Ele nasceu sem um pezinho. E aí toda a questão tá sendo de como ele não tem um pezinho, ele não pode estar no pasto. E isso tá causando muito desconforto pro fazendeiro. O que é o desconforto? Ele precisa cuidar desse bebê. Porque não pode soltar ele, porque ele vai ser atropelado pelo outro. O terreno é íngreme, a topografia do terreno não favorece um ser com deficiência. E aí, então, questionou o quê? Bom, mas se ele tem isso, se eu preciso cuidar, ele não vai engordar. E se ele não engordar, eu não consigo vender. E ele ainda, pra mim, é um estorvo. Então, o que eu faço? A mentalidade tá por... Então, vamos ver. E aí, quando apertou, então, não. Ou seja, hoje, a conversa de madrugada já tá sendo, não, mas eu acho que ele consegue engordar. E aí, eu coloquei, mas espera, você não tem nenhuma... Tô conversando com ele na linguagem dele. Você não tem nenhuma segurança que ele vai conseguir engordar. Porque ele pode ter um problema ortopédico no meio do caminho e desencarne. E aí a chance que você teria dado de retribuir para um ser que tudo que vocês têm é uma família já há gerações que trabalha com a criação de mestre gado de corte. Falei, então a chance que você teria de dar isso, de honrar depois de tudo que vocês fizeram, você está perdendo. Por quê? Pela segurança da venda, ou seja, essa ganância do lucro. Então está sendo uma conversa bastante sincera e honesta, mas bastante elegante também, bastante elegante para que a gente consiga sempre dialogar. E eu acredito, eu tô vendo a hora aqui já estourando e eu ia entrar para falar 10 minutos de atualização e acabei, enfim, tomando tempo de vocês. Agradeço por todos que estão aqui ouvindo. Eu vou deixar isso aqui como uma reflexão final também para nós, dentro de tudo isso que a gente está colocando aqui, né? Ou seja, quando a gente fala da pecuária, as fazendas, eles nunca estão vendo seres, eles nunca estão vendo mães, eles nunca estão vendo filhos, eles estão vendo produtos. E eles estão passando para nós, através da mídia, essa mesma ideia. Então, eu sei que questionar é difícil, que eu vou deixar outra reflexão também. Eu gostaria... Vou lançar vários desafios hoje na live, vários desafios comportamentais. Eu gostaria que a gente duvidasse menos e questionasse mais. Faz sentido? A gente duvida do bem, a gente duvida da fé, a gente duvida da cura, a gente duvida do amor, mas a gente não questiona. Então percebe que a gente está distorcendo? Será que a gente consegue fazer isso ao contrário? Então eu vou começar, em vez de duvidar, a questionar. Eu vou questionar se realmente o cálcio, o único lugar para eu encontrá-lo é no leite. Eu vou começar a questionar todas as propagandas que tentam me vender algo falando só da coisa boa para mim. Porque eles podem estar me manipulando. Porque de fato o que a indústria quer é algo bom para eles. E para eles não mestres animais. Para eles que detêm mestres animais como produtos, como ativo fixo. Então, de novo, acho que eu deixo isso daqui como a nossa reflexão final. A minha querida aqui comentando do horário. Essa reflexão final de que a gente duvide menos e questione mais. Essa letargia intelectual está fazendo com que a gente aceite o inaceitável. Tenho certeza que todo mundo que está nessa live, vegano ou não, tem valores. E quando a gente abdica desses valores, é quando a gente começa a se perder. Se a gente se perder, tudo e todos que a gente poderia defender perdem a chance. Por isso, quando a gente fala de Dharma na Bhagavad Gita, do Dharma é algo tão profundo. Porque geralmente a gente fala, não, mas isso é uma escolha minha, é o que a Arjuna estava dizendo, é uma escolha minha. A gente pode dizer que certas coisas são escolhas nossas. Eu tenho o dom eu tenho o dom da retórica, da oratória. E eu vou escolher viver em voto de silêncio, por exemplo. Aí fala, é uma opção minha, por exemplo, fazer isso. Eu tenho o dom de... Eu vi que a Débora passou aqui. Quem conhece a Débora é uma artista incrível.
enfim, ela postou uma tela ontem, eu acho, de uma mestra búfala, que eu fiquei emocionada de olhar a tela pelo computador. Eu recomendo muito que vocês, se alguém puder colocar o arroba dela, que vocês possam seguir, inclusive, o trabalho dela, e ela que faz muitas das artes que a gente tem na loja. Então vamos por a Débora. Ela fala, não, é uma escolha pessoal minha. Eu desenhar, eu criar artes, eu pintar telas, é uma escolha pessoal. De fato é uma escolha pessoal até o final da página 1. Porque o que acontece é que o dom nunca é nosso. O dom é sempre para ser posto a serviço. O dom, graças, Má. O dom sempre é um convite para que a gente sirva. E quando a gente deixa de fazer pelo outro, aí o que acontece? Por nós, a gente deixa de fazer pelo outro também, porque era serviço. Isso significa que aqueles seres, imagina a vida na consciência cósmica dela, fala, bom, eu sei que se eu te colocar em contato com a arte dessa pessoa, da Débora que a gente tá falando aqui nesse contexto, ou se eu te colocar aqui com as palavras do Oberon, por exemplo, de conscientização, ou com o conteúdo da Aleluia, ou com... eu sei que alguma coisa vai acontecer dentro do que você procura. Então a vida vai fazendo todo vai se mexendo de uma forma para ir lá e direcionar. E aí chega na hora do direcionamento, a pessoa que detém o dom fala, eu não quero brincar. É minha escolha pessoal. Não é uma escolha pessoal, porque tem consequência nos demais. Então a gente precisa aprender a segurar esse ponto nosso, de colocar o nosso dom a serviço do outro, qualquer que seja esse dom. E no meio desse dom, a gente ir sempre, e questionando, porque um do dom que a gente tem, o dom que existe, é a nossa inteligência. E a gente está jogando isso fora. A gente está usando só a mente que questiona e que duvida. Sem questionar, duvida. E eu estou pedindo aqui para que a gente questione e não duvide. E que a gente se coloque a serviço. E que a gente não reclame, que a gente não culpe, que a gente busque soluções. Que a gente consiga manifestar o que verdadeiramente a gente precisa para tornar o mundo melhor. Então, enfim, agradeço aqui. Que bonito, alguém comentou. A Marcela colocou aqui que se tornou vegana. Que bacana, Marcela. Isso também é algo que eu quero comentar. Último comentário e fecha essa live. Às vezes vocês colocam, eu me tornei vegano aqui por causa de vocês. Eu vi o vídeo, foi mais coisa. Eu só quero deixar aqui que não foi a gente. Foi você. Foram vocês. Foi cada um de vocês. Se a gente aceitasse isso como nosso, é como se a gente tirasse o poder de vocês. Foi toda a escolha de vida de vocês, foi toda a sensibilidade de vocês, foi tudo que vocês se trabalharam nos valores, na coragem de honrar o que o coração sente, nessa falta de letargia nesse contexto, ou seja, de não se deixar levar pelo que estão vendendo e realmente questionar. Foi tudo isso que fez. E aí o que a gente fez, onde a gente atuou foi simplesmente como veículo para que ali acontecesse. Mas o mérito é todo de vocês. O que a gente faz é simplesmente servir. Simplesmente isso. Agora, o mérito de quem faz a mudança não é de quem inspirou a mudança. É de quem realmente realizou. Porque olha só quanta gente inspiradora a gente tem no mundo. E mesmo assim a gente não vê tanta mudança. Porque a mudança depende de cada um de nós. E quem faz a mudança é o herói. Então eu quero deixar isso aqui. Parabéns para vocês que realizam essa mudança. Vocês têm todo o mérito. E vocês são grandes inspirações. Para que outros tomem essa decisão também e mudem. Débora, querida, saudades. Estou no caminho. Que lindo. É isso, gente. A minha atualização de 5 minutos levou 1h15. Então eu agradeço por ouvirem. E outra vez deixo aqui, façam parte dessa comunidade da Ju. Quem quiser mais informações a respeito do que foi dito aqui, tem muita coisa no link da bio. E conto com vocês para que a gente possa construir um novo mundo. Não é contar com vocês simplesmente por serviço do santuário. É contar para vocês para que a gente termine com a opressão, para que a gente alivie o sofrimento, para que a gente realmente possa deixar algo melhor do que a gente encontrou quando a gente veio para esse planeta. Muita gratidão. Vou terminar aqui com um mantra. Alguém perguntou na live, que a Valéria perguntou se a gente era budista, e eu comentei que eu encontrei o budismo numa fase posterior à yoga. O Vitor é da Umbanda. Eu aprendi a estudar, eu gosto muito de filosofia, então eu termino tendo uma relação com a Umbanda por causa da mitologia africana. E tem uma senhora na mitologia africana que se chama Nanã.
E Nanã, ela traz os mistérios das passagens, das travessias. A travessia de quando a gente chega, a travessia de quando a gente vai. A sabedoria de quem aprendeu e amadureceu. Ela traz uma força feminina que conhece esses ciclos de vida, morte e vida. E eu termino aqui com uma parte só de um cântico dela, invocando essa grande mãe para todas essas mudanças que esses espíritos encarnados que falamos aqui na live estão passando para a própria evolução e para a própria cura. Muita gratidão por tudo. Muita gratidão por a gente poder caminhar junto, caminhar em união. É nanamburuque, nanaie, é nanamburuque, nanaie, é nanamburuque, nanaie, 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 é nanamburuque, nanaie. Não há começo, não há final. Espiral em movimento vai crescer. Me liberto do corpo de agora no chão. Me desfaço outra vez, vou nascer. É nanamburuque, nanaie. Que a sabedoria das grandes mães sempre nos abençoe. Gratidão.